você pegasse a sua Bíblia, nós vamos juntos, e eu queria que você abrisse lá no livro dos Salmos. Existem 150 salmos registrados no livro dos Salmos, e nós vamos até o Salmo 34, ok? Salmo 34, e nós vamos ler o primeiro verso desta manhã. Enquanto você procura na sua Bíblia, é fundamental que você tenha uma Bíblia. Inclusive ali no fundo, Henrique, você que está aí, vê se tem alguma Bíblia aí. Para quem sabe, alguns dos nossos amigos aqui que não tem Bíblia, vamos, é só levantar a mão, a gente entrega, porque hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Você veio aqui para ser alimentado pela palavra de Deus. Não é o que eu falo, mas o que Deus diz para cada um de nós. Salmo 34, enquanto você procura, eu quero fazer uma menção a amigos queridos. Hoje a igreja está cheia de amigos, e eu não vou citar o nome de todos aqui, porque senão nós vamos demorar, né? Mas eu quero fazer uma menção especial a dois amigos que eu conheci essa semana, que é o Pedro e a Ana. Estão ali no fundo, e é uma alegria tê-los aqui. Eu visitei a família terça-feira, estava lá e a gente pôde conversar um pouco, foi bem legal conhecê-los. Eles vieram de longe, não são aqui de São Bento do Sul, mas é muito bom poder tê-los aqui. Eles que são familiares do Davi Avelar e da Marta e os demais meninos. Salmo 34, todos encontraram. Verso 7, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha só que promessa maravilhosa de Deus para nós. O anjo do Senhor. Quando a Bíblia traz essa expressão, o anjo do Senhor, está querendo falar enfaticamente que é Jesus. Jesus acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Sabe que a palavra temor, ela tem na Bíblia um significado diferente do que a maioria das pessoas acredita e pensa. Quando você olha e fala, eu tenho temor disso, automaticamente você está querendo dizer que você tem medo de alguma coisa. Eu temo que isso aconteça. Na verdade, na Bíblia, temor está automaticamente relacionado com respeito. Esse respeito que vem de um relacionamento com Deus. E esse respeito, quando você reverencia Deus, o que é o respeito? Você entende quem Deus é. E quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. E o que Deus faz para nós é essa proteção. Ele nos livra. E esse aqui é um verso muito apropriado, né, para nós desbravadores que gostamos de acampar. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é o Clube de Desbravadores. Nós realizamos atividades que elas estimulam as nossas crianças e os nossos adolescentes a desenvolver a liderança. Nós trabalhamos atividades com os desbravadores que vão promover o seu contato social com os demais amigos. Vocês podem ver que aqui eles têm uma intimidade muito grande entre eles. Esse relacionamento social, essa valorização das atividades intelectuais. Nós desenvolvemos atividades físicas como esportes. Além disso, o Clube de Desbravadores, você pode ver que nós temos esse uniforme. Nós temos dois uniformes, um para as atividades campestres, recreativas, e esse aqui é o nosso uniforme oficial, o nosso uniforme que nós chamamos de gala, né? Que é para cerimônias como a que nós tivemos hoje. Você pode ver que o nosso uniforme ele tem um aspecto parecido com os escoteiros, viu só? O nosso lenço, que é o nosso emblema maior, e nós temos esse traje social, por quê? Não é uma coincidência, entendeu? Nós também temos algo relacionado com, eu não vou falar serviço militar, ok? Não é algo como uma escola militar, mas há uma profunda valorização no que nós chamamos de cidadania, ok? O nosso objetivo é preparar as crianças para uma sociedade, para que eles possam ser exemplos na comunidade, para que eles possam servir a comunidade. E o serviço, como o Leandro mesmo destacou, é algo que faz parte do dia a dia do desbravador. Começamos com o lenço, é o nosso maior emblema. E aí nós vamos
fazendo alguns trabalhos, alguns requisitos vão sendo cumpridos e nós vamos desenvolver, a gente vai desenvolvendo algumas atividades ao longo do caminho. Olha, tu pode me ajudar aqui fazendo um favor? Dessa vez não vai falar nada, fica aqui na frente, que eu quero tomar o seu uniforme como um exemplo. Aqui nós temos uma faixa. Nesta faixa, cada trabalho que a Cauane realizou, ela conquistou, teve o direito de colocar na faixa um pouco desses emblemas, certo? Então aqui você tem algumas que nós chamamos de especialidades. Qual dessas? Eu falei que você não ia falar, mas eu deixo que você gosta de falar. Então, qual dessas é a sua favorita? Eu acho que essa daqui que é de caninos. Olha só. Fala um pouquinho das atividades que você fez aí com os caninos, né? Eu tenho 2 cadelas em casa e eu fiz, digamos, uma redação para minha diretora entender pé. Excelente, então ela estudou um pouco a respeito dos cães. Eu vejo que tem aqui uma que eu tenho também na minha faixa, que é de acampamento, né? Essa daqui é acampamento e ao lado arte de acampar, que são um pouco das atividades, né? Então eu tenho certeza que ali você esteve envolvida também com as atividades. Essa faixa com esses emblemas, eles vão mostrar um pouco dos trabalhos que os desbravadores fazem para desenvolver o lado mental, o lado intelectual mesmo, ok? Agora, há os requisitos que compõem uma grade áreas, né, específicas, como cidadania, serviço ao próximo, estudo da natureza, atividades campestres, descoberta espiritual, saúde, aptidão física. Tudo isso então está reservado no que nós chamamos de classes. E aqui você conquistou a primeira, né? Qual que é o nome dessa classe? Aqui, ó. Isso. De amigos. Muito bom, tá vendo? Então, eu quando comecei no Clube dos Desbravadores, ela tá fazendo a de companhia, já tá almejando a investidura, né? Falta pouco. Eu quando comecei com uniforme liso assim também, né? Assim não, né? O teu já tem mais, igual do nosso querido, né, Guilherme? Então, comecei assim, e é assim que começa. E aí a gente vai desenvolvendo. Muito obrigado pela sua participação. O Henrique ali no fundo perguntou, pastor, como faz para ter tudo isso? Eu falei, olha, é muito trabalho, é muita dedicação. E cada item que você coloca no seu uniforme é uma capacitação, uma qualificação a mais que você teve para servir. Então, o Clube dos Oradores, aqui nós ilustramos um pouquinho daquilo que nós fazemos. Mas se tem uma atividade, e talvez essa seja a número 1 mesmo, favorita de todos os desbravadores. E se você perguntar para 10, talvez a maioria mesmo vai dizer que se tem uma atividade que os desbravadores participam, o que você ia falar? O rala, né? Tá certo, não tá errado, né? Mas o pessoal às vezes olha e não vai entender, né? O que é o rala, já que você falou? Vem aqui então, vamos explicar para o pessoal o que é o rala, né? E ela falou de forma correta, vamos ver. Explica aí de um jeito que quando alguém olha e fala, mas tem pais aqui que os filhos não são do clube. Imagina só, você está assustando eles. Para onde eu vou mandar meu filho, né? A Janaína, mãe da Nolada, está aqui e aprova, né, Janaína? Para provar. O que é esse tal de rala aí? É um circuito onde a gente faz na lama, daí a gente passa por um monte de obstáculos, mesmo na lama. Daí você mergulha na lama, assim, é bem legal. Imagina, né? Deve ser ótimo mesmo. Muito obrigado. Pode sentar. Esse tal rala, né? Esse rala faz parte das atividades de acampamento. Então, o acampamento, ele está no coração dos desbravadores. E eu quero contar rapidamente para vocês um pouquinho de como isso tudo começou. Foi lá em 1926. Uau! 1926. Pelos cálculos, ano que vem, completa-se... Quanto tempo? 100 anos da ideia que surgiu na cabeça de Deus. E um pastor decidiu colocar em prática. Em 1926, o pastor Fred Grover, ele trabalhava lá na região norte dos Estados Unidos, na região dos lagos, uma região bem fria, né? Ali. E ele então, em Wisconsin, decidiu fazer ele teve uma ideia, Deus colocou na cabeça dele, ele falou assim, nós precisamos fazer um acampamento para as nossas crianças. Precisamos fazer um acampamento com os nossos gravadores, porque eles precisam estar em contato com a natureza e ali a gente pode conversar sobre algumas coisas que vão ajudá-los
né? Nessa fase de descoberta de identidade, na escola, os amigos. Então, nós vamos para um local rústico, campestre, para a gente poder estar com os amigos e ao mesmo tempo estar com Deus. E foi em 1926 que o pastor Fred Grover, ele teve essa ideia. E ele foi em busca de apoio. Ele foi em busca de patrocínio. E aí ele foi conversar com o secretário que cuidava dessa área. E o secretário não deu muita... não ajudou muito ele não, viu? Assim, não falou não, mas também ele esperava um patrocínio, né? E aí ele conseguiu bem pouco mesmo. O pessoal falou, vai lá, pode ir, vai com Deus. Ele até pleiteou, veja, naquela época, no cristianismo no passado, tinham aqueles arrancadões evangelísticos com as famosas tendas, né? Quem lembra dessa época aqui? Quem viveu essa época aqui? Tem mais gente, né? Vocês não querem falar, né? Tem gente que... é coisa de antigo, beleza? Então, é o seguinte, naquela época, eles tinham aquelas tendas evangelísticas que o pastor ia e ficava 100 noites pregando. E o pessoal ia, era um fenômeno. Hoje as coisas não são mais assim, né? Hoje, se a gente conseguir reunir o pessoal para uma noite, né, já é bastante. Mas ele foi pedir as tendas. E o pessoal falou, não, as tendas a gente usa para outra coisa. Ele foi e recoltou doações, $200. E aí ele conseguiu pegar esse dinheiro. Colocou a molecada ao todo, aí ele levou só os rapazes, porque não tinha espaço para atender rapazes e meninas. Mas hoje as meninas participam, graças a Deus. Mas ele pensou, não, eu não vou levar as meninas, porque eu não tenho apoio, não vai dar certo, vai ser perigoso. Vou levar dessa vez só os rapazes. O caminhão atolou 2 vezes, foi uma tragédia. Eles chegaram no local, e aí, 18 rapazes. Na manhã seguinte, alguns pais foram lá dar uma olhada. O que está acontecendo aqui, né? E quando chegaram lá, alguns pais pegaram os filhos e levaram para casa, né? Foi aí que surgiu a primeira geração. Olha aí, né? Foi aí, né? Não com aqueles pais, com os filhos. Os pais protegeram muito. Aqueles filhos se tornaram pais de filhos. Aí, então, pegaram e levaram embora. Mas uma outra galera ficou ali, ficou até o fim, né? E teve uma situação lá terrível nessa acampamento também. Porque o pastor Grover, ele já estava meio que assim, sob risco, né? Primeira vez que fez. O cara foi pioneiro mesmo nessa área. Só que aí 2 rapazes desapareceram. Ele falou, bom, agora é o fim da minha vida, né? O fim do meu ministério, já era, né? E eles começam a procurar os rapazes, e começam a procurar, e desespero. E foram encontrar os 2 rapazes numa propriedade ao lado, comendo amoras. Diz a história, diz o relato que eles estavam embaixo de um pé de amoras, já assim, né? Arrotando de tanto que comeram, né? E aí o pastor Grover pega aqueles rapazes e traz de volta. E foi aí que surgiu o primeiro acampamento. Nos próximos anos, esse negócio foi amadurecendo. Foi amadurecendo. E em 1950, a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficializa, então, o que nós chamamos de Clube de Desbravadores. Ele surge lá na região oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, com um pastor chamado Lawrence Skinner. Depois que o pastor Grover teve essa ideia do acampamento, o pastor Skinner na Califórnia, ele gosta da ideia. Ele decide cada vez mais se empenhar na missão. E ele foi contra todos os obstáculos, contra todos os desafios, e ele então tomou gosto pela coisa. Quando a igreja decide oficializar o programa, oficializar o projeto, quem que eles chamam para ser o diretor? O pastor Lawrence Skinner. Em 1950, ok? Em 1955 surge o primeiro clube dos desbravadores aqui na América do Sul. Eu faço parte... Hoje estou aqui, né, com vocês, mas o clube que eu fazia parte, melhor dizendo, né, quando eu tinha a idade de vocês,
Ele surgiu em 1962 lá no município onde eu nasci, né? Esse ano está completando aí 60 anos, não, 65, desculpa, né? Então, esse é um movimento que chegou para ficar. Hoje nós temos milhares de clubes, milhares de desbravadores. Eu até deveria ter trazido os números, eu acabei falhando, né? Mas nosso próximo encontro, ele talvez ilustre um pouco para você o que é. Em janeiro de 2027, nós vamos nos reunir com todos os clubes desbravadores da América do Sul, em um total de 120 mil desbravadores. O que começou com um pastor e 18 rapazes, hoje está espalhado pelo mundo todo, para que uma nova geração possa valorizar as coisas de Deus e servir à sociedade. É isso o que o Clube dos Oradores faz. E quando nós olhamos para esse negócio de acampamento, nós vemos então que isso nasce no coração de Deus. Nós vemos um primeiro verso e eu queria agora mergulhar contigo numa história. Essa história nós vamos ver alguns capítulos dela. E nós vamos voltar ao livro do Êxodo. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia e fosse até o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 5. Logo mais cedo nós meditamos muito a respeito da história de Moisés. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre esse acampamento. E a partir disso nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida, porque a Bíblia, ela serve para nós como esse modelo, um caminho a seguir, esse mapa tão fundamental para a nossa vida. Êxodo capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebrem uma festa no deserto. O povo, ao sair do Egito, diz o relato bíblico, que ao todo, dos homens acima de 20 anos, que é a contagem que eles contavam naquela época, os homens que iam para a batalha. Então eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. O relato, a informação é que tinham aproximadamente 2 milhões de pessoas. Olha o grande acampamento que Moisés tinha a responsabilidade de liderar, a responsabilidade de conduzir. E fora Deus quem chegou para Moisés e falou: vai falar com o Faraó, fala que nós vamos sair, porque haverá um grande acampamento. E esse acampamento tem como objetivo celebrar uma festa ao Senhor. Perceba, nós fomos chamados por Deus para o adorar. O chamado que Deus fez para mim e para você estar aqui hoje, as bênçãos que Deus traz para a nossa vida, e várias delas nós podemos destacar, tudo vem de Deus. Isso serve para que nós respondamos a Deus como de fato uma resposta de carinho, amor e gratidão. Deus, ele anuncia que quer estar perto do seu povo, e assim faz, para que eu e você também fiquemos perto dele. Perceba como é vital, como é fundamental esse relacionamento. Esse relacionamento, ele vai ser sustentado a partir do que Deus faz e também daquilo que nós respondemos para ele. Esse acampamento, ele foi crescendo. A ideia, ela foi sendo desenvolvida. Mas você sabe da história, Faraó não quis que o povo saísse. Ele fez de tudo para o povo ficar. E agora eu queria que você fosse até Êxodo, no capítulo 10. Nós estávamos no capítulo 5. Nós vamos 5 capítulos à frente, até o capítulo 10. E olha só que interessante. Depois que Deus foi manifestando vários sinais na terra do Egito, aqui nos versos 7 até o 11, nós encontramos algo interessante que Moisés ele falou para Faraó. No capítulo 10, verso 7, diz, olha só: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Moisés já estava a mando de Deus, enviando ali as pragas no Egito. Foi uma pior do que a outra, uma coisa lamentável, né? A praga dos sapos, por exemplo, coisa mais assim, desagradável, né? E o povo já estava ficando por aqui. Você pode ver isso nos relatos aqui do Êxodo. E aí o faraó já estava, até quando Moisés vai atrapalhar a gente? Olha só o verso, a palavra que é citada aqui, né? Esse homem está sendo uma cilada para nós. O faraó está muito incomodado. E aí, olha só, os oficiais, de Faraó disseram isso. Aí eles completaram: deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado?
Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas. Também vamos com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. O verso que a gente já tinha lido antes, né? Continuando, verso 10, replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. O que estava acontecendo aqui? Faraó já estava incomodado, as pessoas mais ainda, e eles falaram: chama Moisés. Chamaram Moisés e falaram assim: ó, já que você quer ir, leva então, leva os homens. E Moisés falou: não, o senhor não entendeu o que nós estamos querendo fazer. Eu vou dizer mais uma vez para você. Nós vamos, mas nós vamos com todos. Não são só os homens. Nós vamos, mas nós vamos levar as nossas crianças. Nós vamos, mas nós vamos levar os nossos idosos. Nós vamos levar os nossos rebanhos. Nós vamos com todos. E Faraó falou: todos não. Então podem ir e saiam da minha presença. Perceba uma coisa: o que nasce no coração de Deus tem um alcance completo. Não há exceções. Não há essa de é para um e não para outro. Os planos de Deus, eles são para todos nós que estamos aqui. Não há distinção, para um serve, para outro não. E Moisés, como alguém que entendeu isso, ele disse para Faraó, ele falou: nós vamos e nós vamos com todos. Não há nenhuma exceção aqui. E aqui é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, é que um bom líder, um bom servo de Deus, você que é influência na sua casa, você que influencia as pessoas, um bom líder, um bom servo de Deus, não abre concessões. Nós não podemos abrir concessões. Tem que ser completo. Se Moisés tivesse falado: tá bom, então nós vamos com os rapazes, isso estaria completo, sim ou não? Isso estaria certo, sim ou não? Moisés, ele como um homem sério, como um líder sério, preocupado e sabendo da noção de tudo que estava ao seu redor, ele falou: eu não abro concessões. Nós vamos com todos, ou nós vamos com todos, ou a gente vai continuar aqui até que o Senhor entenda o que eu estou querendo dizer. E aqui nós entendemos algo que é importante para a nossa vida acima de tudo espiritual. Princípios são inegociáveis. O que é certo tem que ser feito. Não dá para você encontrar uma margem para algo que Deus disse que tem que ser feito, tem que ser assim. Será que nós em algum momento devemos abaixar a norma no que diz respeito à educação dos nossos filhos? Os nossos princípios no nosso trabalho? Será que nós temos que tratar os outros com diferença? Será que em um local é uma coisa, em outro local é outra? Os gravadores fizeram os ideais aqui à frente. Nós sempre começamos as nossas atividades com o que nós chamamos de ideais. Olha que palavra bonita, né? Ideais. Nós vivemos por um ideal. É isso que nós lutamos, essa é a nossa marcha, esse é o nosso propósito. E os nossos ideais, eles se passam por um voto, por um compromisso. Há uma lei a ser seguida, os gravadores entendem isso. E para ganhar o lenço, para conquistar o lenço, o requisito básico é entender os ideais, praticá-los. Além do voto, da lei, você também tem um lema, você tem um objetivo de vida. Você tem um alvo a cumprir, você faz um compromisso com a palavra de Deus. Princípios que para os desbravadores são inegociáveis. E eu quero perguntar para você que está aqui nesta manhã: o que na sua casa, o que na sua vida, o que na sua família, no seu trabalho tem sido negociável? Será que todos nós nesta manhã podemos dizer assim como Moisés: nós estamos por completo? Filhos de Deus não foram feitos para abrir exceções.
Quando eu era pequeno, o meu pai tentando me educar no bom caminho, tudo que eu sou hoje eu agradeço aos meus pais. Quando eu tinha a idade deles, mais ou menos, meu pai me contou uma história que talvez você vai lembrar, é a história de antigo, mas eu me recordo dessa história. Meu pai disse o seguinte: certa vez, Satanás bateu na porta da casa de um homem. E ao bater na porta da casa de um homem, o homem abriu, sem saber quem estava do outro lado. E tomou uma surpresa ao saber que era o inimigo. E fala: não quero conversa contigo, vai embora daqui. E é assim que a gente faz, não é? Meu negócio aí, tô fora. E Satanás, ele vai tentando convencer. E o pedido de Satanás foi: eu quero entrar. E aquele homem fala: de jeito nenhum, na minha casa tu não pisa, vai embora. E Satanás importuna, até que uma última proposta é feita. Satanás entendeu que não podia entrar. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu tenho em minhas mãos um prego e um martelo. Nós vamos fazer assim, a casa toda sua, eu entro, só me permite pregar aqui, ó, esse preguinho aqui, não tem problema nenhum. E esse prego daí vai ser meu. A única coisa. Meu camarada já estava muito insatisfeito, falou: tá bom. Então, você vai embora depois disso? Vou embora. E aí, meu pai contando a história, eu curioso, e daí diz a história que ele vai lá e martela o tal do simpório prego, bem ao lado ali, né? Entrada da casa. Beleza, Satanás foi embora, o acordo era: esse é o meu prego, casa sua, prego é meu. No outro dia, quando o rapaz ele acorda para ir trabalhar, ele abre a porta e ele vê que tem um chão de moscas, um cheiro horroroso. Ele olha do lado e tem uma carcaça de um animal ali, ó, já em estado de putrefação. Ele olha e fica indignado com isso, e Satanás do outro lado, na rua, né? Aquele olhar ali, está incomodado. Claro que eu estou incomodado, o que é isso daqui? E diz a história, para finalizar, meu pai diz o seguinte, né? Não foi ele que inventou essa história, mas ele falou assim, que o argumento de Satanás foi: tu me deu o prego, e agora com o prego eu faço o que eu quero. E o prego é meu. E agora, a moral da história é: se a gente às vezes abre algo que seja simples, pode ser que isso possa se transformar em uma tragédia na nossa vida. Princípios, eles são inegociáveis, ok? Princípios, eles são inegociáveis, nós não abrimos concessões. Moisés também fez algo que me chamou muita atenção, é que ao ele destacar que ele iria, o intuito era levar os homens, levar os velhos, levar as crianças, levar os rebanhos. Moisés ele estava querendo mostrar algo, que o olhar dele era minucioso. Moisés ele olhava para tudo que tinha. Ele não deixou escapar nada. Não passou nada. E esse olhar de Moisés faz com que a gente não pode passar nada na sua vida. E aqui fica o apelo de Deus para mim e para você. O que será que nós estamos negociando? O que será que tem passado? Ok? Que tem passado na nossa vida. Segura aí. Ainda não. Obrigado. Daqui a pouco. Eu quero ler com você um outro verso que está à frente. Êxodo capítulo 18. Ok? Êxodo capítulo 18 tem para nós algo que é muito interessante. Você sabe da história, que a gente está passando bem rápido. Moisés conseguiu, o povo saiu do Egito. E agora sim o acampamento se reuniu. Como eu disse, 2 milhões de pessoas. Uma vasta multidão na mão de um líder. E aqui, no capítulo 18, no verso 25, nós encontramos algo que diz o seguinte: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Olha só que interessante. Deus chega para Moisés e fala assim: tu precisa organizar. Isso foi a partir do que Jetro, o sogro de Moisés, disse. Então agora Moisés ele organiza. Não tinha como cuidar de tudo aquilo sozinho. E ele agora divide por categorias, por subdivisões, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Então aqui a gente começa a perceber um pouco da hierarquia dentro do acampamento e cada um com a sua respectiva função.
O Clube dos Bravadores não é diferente, nós temos hierarquia, nós respeitamos, tem o desbravador, tem o capitão, tem o conselheiro, tem os instrutores, o diretor associado, tem o pastor. E eu até quero agradecer a presença do Leandro, que é o nosso coordenador regional aqui para não só São Bento do Sul, mas se bem todo o território da região Planalto. Essa hierarquia, ela precisa ser respeitada. E isso é uma coisa que os bravadores entendem muito bem. Cada um com a sua respectiva função. E se uma parte falha, acontece que não acontece, né? Cada função tem que ser seguida minuciosamente. E aqui, algo que me chama a atenção no grande líder Moisés, é que ele entendeu que isso era necessário. E há um grande detalhe na nossa vida. Esse detalhe se passa em cada um de nós desempenharmos as nossas funções. Alguns dos bravadores aqui, tem algum capitão que está aqui? Tem algum? Vocês dois? Legal, meus parabéns. Como tem também? Aqui, excelente. O capitão é o líder da unidade, ok? Então nós temos a Manu, nós temos os dois rapazes ali, as 3 unidades. O capitão, ele tem a voz de comando. Quando ele fala vem, o agrupamento tem que vir, ok? Nós temos aqui na igreja pessoas que desempenham um papel muito importante, ok? Talvez alguns não saibam, mas olha só, a Jennifer, a diretora do clube, desempenha esse papel com muita maestria e dedicação. Fabiana é o diretor associado. Nós temos o Alex, que é instrutor, o Alan, que é instrutor, o Tião é o capelão do clube. Temos as mulheres que cuidam das meninas, e as meninas gostam muito delas, não é? Tem a Silmara, tem a Rosana, tem a Val. Olha só quanta gente envolvida. Tudo isso para servi-los. Agora, o que acontece quando há uma inversão nas funções? Moisés desenvolveu esse trabalho, e hoje algo que eu quero falar com você também é com respeito à nossa responsabilidade com aquilo que nós temos que fazer. E aqui eu falo agora para pessoas de muita influência. Eu vejo muitos pais aqui. Eu vejo aqui pessoas que realmente influenciam. O que será que acontece quando a gente permite que um filho dite as regras na nossa casa? Eu sei que isso não acontece no lar de ninguém aqui, amém? Amém, misericórdia, né? Como dizem. Mas eu quero parabenizar aqui algumas pessoas, todos nota 10, mas quero parabenizar, por exemplo, a Janaína, que está aqui, e a Simone. Elas não congregam nessa igreja, mas vieram por conta dos filhos. Está aqui o Davi, está aqui a Manu, entende? O papel da família é apoiar. Nós tivemos a dedicação mais cedo, né? Tive a oportunidade de falar com o Tiago, com a Mayara. Gente, o papel da família é conduzir, sim, os mais novos. Hoje nós vivemos numa época em que parece que todo mundo pode fazer o que quer. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Se um adolescente que ainda não tem a sua identidade formada chega e fala, eu quero fazer isso, e é errado, você vai permitir. Não é assim que funciona. Se outra coisa que me preocupa muito é quando alguém chega e fala, não, eu vou deixar ele escolher quando quiser, se quiser. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Meu filho tem 4 meses, se eu ter esse discurso com ele, e no futuro ele decidir nada de Deus, nada de igreja, olha só, perceba, é a nossa função, é a nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer aquilo que Deus, Ele espera de cada um de nós. Isso é uma coisa importante. E aqui eu pergunto a você, você tem desempenhado essa função? Você tem se dedicado? Perceba uma coisa importante. Se você, pai e mãe, não ler a Bíblia em casa, você acha que seu filho vai ler? Se pai e mãe não levar o filho à igreja, como é que ele vai? Isso são responsabilidades nossas. E aqui eu valorizo os pais dos bravadores que estão presentes, os irmãos da igreja, os líderes, todos vocês muito dedicados, porque isso faz a diferença na vida deles.
e eles estão se preparando para ser cidadãos cada vez melhor. Cada um de nós precisamos desempenhar as nossas funções, porque se eu não fazer, outra pessoa não vai. E é uma responsabilidade que Deus colocou nos meus ombros. Eu quero ler apenas mais 2 versos com vocês, e nós já vamos caminhando aqui para Números, no capítulo 13. O acampamento de Israel, ao se preparar para entrar na terra prometida, esse acampamento ficou acampado por mais tempo do que deveria. Ao todo, 38 anos, até entrar em Canaã. Não era o propósito de Deus que eles passassem tanto tempo ali, ok? Mas nesse meio do caminho, alguns testes foram feitos para ver se o pessoal realmente era bom mesmo, ok? E aqui a Manu falou do rala, né? É um divisor de águas, né? Tem alguém aqui que não gosta de sujar? Não responda, não fale. Mas Deus ele fez alguns desafios assim com o povo. Não assim, vamos ver quem vai errar. Mas Deus queria que o povo entendesse. No capítulo 13, no livro de Números, nós encontramos que já na fronteira com Canaã, Moisés seleciona 12 rapazes. E eles tinham a responsabilidade de ir até o país, ir até Canaã, para olhar a terra, para ver como é que ela era. E eles foram, 40 dias depois eles voltaram, e aí passaram um relatório. Realmente a terra é maravilhosa, de fato é tudo aquilo que Deus disse mesmo, é muito bom. Só que aí eles começaram a falar também dos problemas. Não, o povo lá é muito grande, o exército lá é enorme, as muralhas então intransponíveis. E diz o relato aqui no capítulo 13, nós não vamos ler todo ele, porque não é o intuito, nós estamos caminhando até o grande acampamento com o povo. Diz a história que 10 dos 12, eles levantaram um motim ali e trouxeram pânico para as pessoas, trouxeram medo para as pessoas. E todo mundo falou, realmente gente, Deus nos trouxe para a gente morrer aqui. Eis que 2 rapazes levantam, e um deles, cujo nome era Josué, e ele fala: escuta aqui, se vocês estão com medo, é porque algo está errado. Deus prometeu para nós que daria a terra, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que toda aquela geração, toda aquela multidão não acreditou nas palavras de Deus, não confiou plenamente em Deus. Diz a história que, infelizmente, apenas os que estavam ali, com exceção das crianças que cresceram, apenas Josué e Caleb entraram em Canaã. E aqui tem um detalhe interessante, porque na vida nós temos a oportunidade de desbravar outros acampamentos. E são desafios, não é? Os adolescentes, os jovens e nós, tudo na vida, sempre a gente está em profundo aprendizado. Às vezes muda de cidade, às vezes muda de emprego, tem um desafio novo, as crianças vão crescendo e no trabalho, enfim, nós temos muitos desafios. E aqui vem a grande questão: temos que confiar no poder de Deus. Nós temos que também confiar no líder. Confiar no líder. E aqui, para os desbravadores, vocês confiam na liderança? Eu sabia que sim. O povo não confiou nas palavras de Josué, não confiaram nas palavras de Caleb, não confiaram nas palavras de Moisés, e pior, não confiaram nas palavras de Deus. A pressão foi tão grande que eles acabaram sucumbindo, e faltou ali personalidade. E aqui entra uma outra reflexão para nós: se nós estamos depositando 100% da nossa confiança em Deus. E depositar 100% da nossa confiança em Deus é exposto em algumas coisas: o que fazemos, o que dedicamos tempo, na hora da situação, quando aperta, qual é a decisão que nós tomamos. Os anos passaram e o povo realmente chegou em Canaã, o grande local. E aqui eu quero ler os 2 últimos versos. Diz que estava partindo para o final. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 34, verso 10. Perceba que todos os nossos versos foram em cima de uma única história, uma jornada que durou muito tempo. Mas esse grande acampamento, com os seus líderes, as pessoas influentes,
Agora, no capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34, verso 10, aqui diz, olha, esse é um dos versos mais impactantes das Escrituras, na minha opinião. Deuteronômio capítulo 34, verso 10 diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Aqui é narrado o momento do falecimento de Moisés. Ele morreu. Mas a Bíblia diz que não houve um homem como ele, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. E a pergunta que Deus faz para mim e para você nesta manhã é: qual é o legado que você está deixando? O que você está deixando ao olharem para a sua vida? Quando você olha para trás, o que você tem deixado? Qual é o seu legado? Qual é a sua influência? O que você tem feito de diferente? Isso é o que tem que ser mais discutido neste momento. Qual é o seu legado? O que você tem feito em prol das outras pessoas? O grande líder morreu. E o povo, o que ia fazer? Moisés havia treinado um homem. Ele sabia que quando ele partisse, alguém ia assumir a responsabilidade de conduzir o povo para Canaã. Moisés, ele perde a sua vida na fronteira, tão perto. O povo sofreu muito, mas Moisés havia preparado. Ele sabia da importância do seu legado. E mais uma vez eu pergunto: o que você tem deixado? Ao olharem para você, para a sua vida, qual é o seu reflexo? Qual é a sua marca no mundo? Qual é a sua marca na família? Qual é a sua marca no seu trabalho? Qual é a sua marca na igreja? O que você tem feito de diferente? Depois que Moisés morreu, não se levantou em Israel um profeta como ele que falava com Deus face a face. Isso mexe muito comigo. E Josué agora, ele surge como grande líder. E o último verso que nós vamos ler está em Josué no capítulo 19. Já que nós falamos tanto da vida de Josué, entra aqui o grande comandante, Josué, aquele que conduziu o povo para Canaã, e lá entrou. No livro de Josué, a palavra-chave: conquista. Um homem de Deus também, um grande líder. Depois que eles entraram em Canaã, Josué conquista a terra. Eles agora fazem a divisão de todas as propriedades, separando por tribo de Judá, essa região, tribo de Efraim, ali, tribo de Manassés, e ele espalhou com maestria para todas as famílias. Todo mundo tinha um lugar para ficar. A terra que Deus prometera, agora a herança havia sido concretizada. E Josué, o grande líder, a figura mais importante. Josué significa Yahvé salva o povo dos seus pecados. Josué no Antigo Testamento é o mesmo nome e as mesmas palavras para Jesus no Novo Testamento. Aquele que salva o povo dos seus pecados, o grande líder Josué. No capítulo 19, no verso 49, diz: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Vocês entenderam o que o texto está querendo dizer? Depois que todo mundo pegou o seu lote, aí Josué pegou o dele. Liderança de serviço. Serviço. Se entregar. Deus em primeiro lugar. Prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Eu quero nesse momento orar por todos vocês. Assim como Moisés disse, do mais moço ao mais velho. Quero orar pelos líderes e também pelos liderados. Mas que Deus nos ajude a cumprirmos as funções que Ele confiou para cada um de nós. Que Ele nos ajude a cumprirmos com as tarefas de deixarmos um legado, uma marca positiva por onde nós passarmos. E ao mesmo tempo que Deus nos ajude a também servir o próximo, assim como nosso maior exemplo, Jesus, também nos deixou. Vamos nos colocar em pé neste momento. Eu quero convidá-lo a orar nesse instante.
Te agradecemos, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama de uma maneira impressionante. Nós queremos, Senhor, cada vez estar mais perto de Ti. E eu peço que o Senhor nos abençoe com o Teu poder. Nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes, é muito difícil. Mas agora eu oro por todas as pessoas que estão aqui, não deixando passar nenhum. Oramos do mais pequeno ao mais idoso. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre todas essas pessoas. Mestre, o seu convite para nós é um convite de compromisso, de relacionamento, de intimidade. E se há alguém aqui que está distante, traga para perto. Nos ajude, Senhor, a não passar nada. E que na nossa casa, na nossa vida, os princípios eternos realmente sejam inegociáveis. Eu oro para cada pai, especificamente agora, mãe, pessoas que influenciam, maridos, esposas, avós, tios. Eu oro por todos esses que possam ser exemplo e conduzir uma nova geração, assim como Josué, até a Canaã celestial. Nos capacite em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês neste sábado, no restante das atividades.